Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Pra mim tá ótimo, mas pra Deus não tá bom não. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir pra igreja se colocar de pé, vamos estar abrindo a palavra do Senhor. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Já tá aí, pastor, todas as palavras. Efésios 2, 20. Amém? Quem tem Bíblia pode abrir. O pessoal da divulgação está abrindo ali, da mídia. Já está aí na listagem. É a primeira. Amém? Quem não achou, está aqui na frente, tá? Eu já coloquei aí a ordem do que eu vou usar, porque eu vou usar daqui. Tudo bem? Amém? Vamos lá. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Repitam comigo. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Em concordância, Pai, com o que o teu servo orou, Jesus, eu me coloco agora em tua disposição, Pai. Tu possas me usar neste lugar, Senhor, que eu só venha falar aquilo, Senhor, que é proveniente da tua vontade, Pai. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, Pai, que estejamos com o coração, Senhor, aberto, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor. E que verdadeiramente, Senhor, tu possas nos transformar a cada dia, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Amém. Lemos aqui, em Efésios 2, 20, que nós somos como um edifício. E esse edifício tem como pedra fundamental o próprio Cristo Jesus. Em outras versões, a gente vê que essa pedra fundamental também é chamada pedra angular. E a gente consegue encontrar um pouquinho sobre essa pedra ao longo da Bíblia. A gente tem tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Mas eu quero me ater nesse primeiro momento ao que é essa pedra angular, Aqui está dizendo que a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Mas como assim? O que é essa pedra? A gente está falando de edifício, está falando de construção. E o que é essa pedra? O que essa pedra representa? Essa pedra angular, na arquitetura antiga, ela era uma pedra que ela era cuidadosamente escolhida e ela era talhada, ela era cortada do tamanho e do formato ideal para receber todo o peso daquela estrutura, ou seja, todo o peso daquela construção. Se eu não escolhesse de forma adequada, essa pedra, eu colocaria toda aquela construção, todo aquele edifício em risco. Ou seja, esse edifício teria um potencial de cair, se derrubar, ser destruído. Ou seja, essa pedra é a pedra de sustentação. E acabamos de ler aqui que nós somos o edifício e que Cristo é a pedra angular. Ou seja, Cristo é a pedra de sustentação das nossas vidas. Sem a pedra de sustentação, certamente nós, com certeza, não estaríamos aqui hoje. Com certeza estaríamos, sabe lá Deus aonde, fazendo o quê? Muito provavelmente destruídos por aí. E o que a gente vai falar hoje? Isso foi só para contextualizar, como diz o pastor, Estou só começando, gente, isso foi só para introduzir. Eu vou pedir para o pastor André abrir agora em Mateus 7. E essa sim é a mensagem de hoje. Mateus 7, versículo 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Pode passar. Não. Passar, próximo. 25. 7, 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa.
casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Repitam comigo: caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força. De novo: caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força. A primeira coisa que a gente tira dessa palavra hoje é: não é porque eu tenho o alicerce que a chuva, a enchente e o vento não vai soprar. As coisas, os fatores externos, eles vão afetar a minha casa. Casa essa que a gente vai considerar hoje que somos nós, como lemos no primeiro versículo da palavra de hoje, lá em Efésios. Nós somos a casa. E mesmo que nós tenhamos o alicerce, que já foi falado que a pedra angular é Jesus, ainda assim vem a chuva, vem as enchentes e vem o vento. Por que a gente está começando, essa palavra assim? Porque muitos de nós, quando nós entramos na igreja, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos muitas das vezes a ilusão de que a partir de agora tudo vai melhorar. A partir de agora nada de ruim vai acontecer comigo. A partir de agora ninguém da minha família fica mais doente. A partir de agora ninguém morre mais na minha casa. A partir de agora ninguém mais vai fazer nenhum tipo de maldade comigo. A partir de agora não tem mais traição. A partir de agora não tem mais tristeza. A partir de agora não tem mais coisas ruins chegando na minha vida. Por quê? Eu aceitei Jesus. Muitas das vezes nós temos essa ilusão de que entrei na igreja, tudo vai melhorar. Entrei na igreja, tudo vai mudar na minha vida. E aqui quando eu falo entrei na igreja, no caso eu aceitei Jesus, Coloquei Jesus na minha vida. Então a partir de agora, nada de ruim pode afetar a minha vida. Não vai chegar mais nada de ruim, não vai acontecer mais nada de ruim comigo. Porém, como eu falei para vocês, é uma ilusão, Lemos aqui que a chuva, a enchente e o vento, ele chegou tanto na casa que tinha alicerce, quanto na casa que não tinha. Mesmo que você tenha ou não o alicerce, a chuva, a enchente e o vendaval, ele vai chegar. Porém, o fato de Cristo ser o nosso alicerce, ele não vai fazer com que a gente seja impossibilitado ou vai nos impedir de passar ou ser afetados pela vida externa. Nós vivemos num mundo, somos afetados pelas nossas vidas seculares. Coisas ruins vão acontecer, processos vão acontecer. Porém, Cristo, lá em João 16:33, ele fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo já nos fala isso, que nós teríamos aflições, que nós passaríamos por coisas difíceis, nós passaríamos por processos difíceis, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se nós temos Ele dentro de nós, nós temos plena capacidade de vencer o mundo também. Por quê? Porque Ele está dentro de nós. E aí, nós precisamos entender que muitas das vezes, essa ilusão de que nada de ruim acontece na nossa vida é o que faz a gente sair da presença de Deus. Por quê? Porque se eu tenho a ilusão de que nada de ruim pode chegar na minha casa, nada de ruim pode me afetar, quando chega a chuva, quando chega o vendaval, quando chega a enchente, a gente acha que Deus não ama a gente. A gente acha que, peraí, eu estou na igreja, agora eu sou cristão e olha só o que está acontecendo na minha vida. Olha só, meu filho está doente, não era para estar doente, não era para isso ter acontecido, eu tenho Jesus. Em momento nenhum,
Jesus te falou que você não teria aflição no mundo. Muito pelo contrário, Ele falou que nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu essas aflições. E Ele nos capacita para vencermos elas também. Eu sei que muitas das vezes os processos que a gente passa nas nossas vidas são muito difíceis, mas os processos que a gente passa nas nossas vidas não pode permitir que a gente duvide daquele que nos chamou. Não pode permitir que a gente duvide daquele que tem alicerçado a nossa casa. É isso que nos diferencia da casa que está presa na rocha e da casa que não está presa na rocha. Para que a casa não desabe, é necessário mais do que somente ouvir os ensinamentos de Deus. Coloca para mim de novo Mateus, por favor, pastor. Mateus 7. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles. Não basta eu ouvir, eu preciso viver aquilo que eu estou ouvindo. Eu não quero falar para vocês sobre a diferença do escutar e ouvir, né? Porque eu acredito que isso já esteja massificado pelo nosso pastor. Como tem pessoas novas, eu vou contextualizar. Quando a gente escuta alguma coisa, entra por um ouvido e sai, da mesma forma que entrou. Quando a gente ouve alguma coisa, entra por um ouvido e a gente guarda aquilo. Mas mais do que entrar pelo nosso ouvido e guardar aquilo, eu preciso aplicar isso na minha vida. Se eu ouço os ensinamentos de Cristo e eu não aplico os ensinamentos de Cristo, de nada adianta eu só ouvir. Por quê? Porque quando eu ouço e eu vivo, eu sou como um homem sábio. Quando eu ouço e não vivo, aí eu sou um homem insensato. Então, de nada adianta eu estar na igreja de domingo a domingo. De nada adianta eu vir aqui para a escola dominical, para o CIT, né, que é para o curso de teologia, para os cultos de terça, para os cultos de quarta, para os cultos de sábado, para os cultos de domingo, porque eu tenho ouvido a palavra de Deus em todos eles. E dentro da igreja eu consigo aplicar. Dentro da igreja eu sou um ótimo irmão, eu dou a paz do Senhor para todo mundo, eu sorrio para todo mundo, eu cumprimento, eu sou uma ótima pessoa. Mas quando a gente sai por essas portas, a gente acaba esquecendo tudo aquilo que a gente ouviu. Então, muitas das vezes a gente ouve a palavra de Deus, a gente guarda, porque a gente sabe recitar essa palavra, mas a gente não tem aplicado essa palavra lá fora. A gente não tem aplicado e vivido aquilo que Deus propôs para as nossas vidas no mundo secular. E se eu não vivo a palavra de Deus, eu sou como um homem insensato. Se eu não vivo a palavra de Deus, eu não tenho blindado e construído a minha casa na rocha. O que acontece? Nós somos direcionados, como eu falei, biblicamente, por inúmeros ensinamentos de Cristo. Cristo, quando ele veio, ele ensinou muitas coisas e muitos temas eram bem polêmicos, né? Polêmicos naquela época e polêmicos também nos nossos dias. Como assim polêmicos? Cristo, ele nos convida a amar os nossos inimigos. Ah, isso é meio polêmico. Como é que eu vou amar aquele vizinho que me xinga, aquele vizinho que me confronta? Como é que eu vou amar aquela pessoa que vive falando mal de mim? Se você não amar, se você não tem a capacidade de amar o seu vizinho que fala mal de você, ou aquela pessoa que te confronta, o que te faz diferente das pessoas lá de fora? As pessoas lá de fora também amam. Por que você é diferente delas? O que te diferencia enquanto cristão de quem não é cristão em termos de amor? O cristão, ele é convidado a amar a todos, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar só quem me ama, só quem me faz bem, que galardão eu tenho? Que diferença faz? Eu não sou diferente de ninguém lá de fora por amar alguém que me ama, por amar alguém que sorri pra mim, me dá tchauzinho e tá sempre de bem comigo. O que me faz diferente da pessoa lá de fora é eu conseguir amar e orar por aquela pessoa que tá falando mal de mim. Eu consegui amar e orar por aquela pessoa que vive ali fazendo fofoca. Eu consegui amar e orar por aquela pessoa que está ali me xingando e fazendo e acontecendo com o meu nome. É isso que me faz diferente de quem está lá fora. Isso é viver o ensinamento de Cristo. Isso é construir a casa na rocha.
E isso eu estou falando para vocês, mas isso também é para mim, né? Então somos todos aqui iguais. E aí é difícil muitas das vezes a gente cumprir os ensinamentos que nos foram propostos, porque já eram polêmicos antigamente, continuam sendo polêmicos e difíceis nos dias de hoje. Perdoar 70 vezes 7. Se alguém te obrigar a andar 1000 milhas, anda 2. Todos esses ensinamentos são extremamente difíceis. Mas ainda assim, nós somos confrontados a seguir os ensinamentos de Cristo. Por quê? Porque se eu não sigo o ensinamento de Cristo, eu não sou um cristão. Não adianta ouvir, eu preciso viver. Não adianta vir para a igreja, eu preciso ser a igreja. Eu sei que nós temos batido muito nessa tecla de caráter cristão, mas não adianta nada eu vir na igreja e ser um religioso e não ser um cristão. Não adianta nada eu falar para Deus e o mundo que eu tenho uma religião e eu sou um religioso, quando você não consegue viver aquilo que minimamente o local que você congrega, a sua religião, prega. A gente não está aqui para pregar religião. Eu não estou aqui para falar para vocês que ser evangélico é ótimo, é super legal. Eu estou aqui para falar para vocês que a gente precisa viver Jesus Cristo. Se a gente não viver Jesus Cristo, de nada adianta. Se a gente não viver aquilo que a gente tem ouvido, de nada adianta. E aí, esse é o momento que, geralmente, meu marido, todas as vezes que eu termino de pregar, eu pergunto: e aí, Gabriel, como é que foi? Ele: teve um momento que eu achei que você se perdeu um pouquinho. E aí pode ser que meu marido esteja se perguntando agora: ué, ela já não está mais falando de casa, está falando de tudo, menos de casa. E o que eu quero falar para vocês é: não basta eu seguir os ensinamentos, eu preciso ouvir os ensinamentos para eu manter a minha casa de pé. Eu sou a casa, eu sou o templo do Espírito Santo. No dia que eu entrei por essas portas, que eu levantei as minhas mãos e eu me coloquei na disposição de entregar a minha vida para Cristo, eu estava declarando para o mundo, eu estava declarando para o mundo espiritual, para o mundo físico, de que agora eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não sou mais um hotel que o Espírito Santo vem, passa uma semana e vai embora. Eu não sou mais um Airbnb que ele foi lá, alugou uma casinha e ficou um tempinho e foi embora. Agora eu sou templo. Agora ele habita dentro de mim. Agora ele mora dentro de mim. E para eu conseguir manter esse templo de pé, eu preciso estar alicerçado em Cristo. Se eu não estou alicerçado em Cristo, eu não consigo manter o meu templo de pé. E templo que não está de pé, querido, é templo inabitável. Não dá para habitar o Espírito Santo dentro de nós se o nosso templo está destruído. Se meu templo não está habitável, como o Espírito Santo vai habitar e trabalhar dentro de mim? Não tem como. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando vai receber alguém dentro de casa, né, uma visita, alguém super importante, você arruma a casa toda, você ajeita tudo e tá tudo bem, obrigada, porque aquela visita vai chegar lá, então a pessoa tem que olhar e tem que ver que tá tudo bem, tá tudo arrumado, tá tudo bonito, né? Mas provavelmente aquelas pessoas que moram com você não faz nem questão mais de arrumar, porque a pessoa mora ali contigo, então ela já sabe como é que são as coisas, né? Porém, a gente precisa olhar e identificar o Espírito Santo como um morador da nossa casa. A gente precisa entender que não dá só para arrumar a casa quando eu estou no domingo na igreja e lembrar: eu sou templo do Espírito, então hoje eu vou dar uma varridinha ali na casa porque o Espírito Santo está aqui. Eu preciso lembrar que eu sou casa todos os dias. Eu preciso lembrar que eu sou templo todos os dias. Eu preciso lembrar que Ele habita dentro de mim. E eu preciso manter essa casa habitável. E como eu mantenho então essa casa habitável? Como eu faço com que a casa não caia? A gente já falou aqui. A gente precisa ouvir e a gente precisa viver, né? E para eu ouvir e para eu viver, eu preciso lembrar do primeiro tópico. Eu vou ouvir, eu vou viver, mas eu tenho que saber que, mesmo vivendo com Cristo, eu vou viver situações de calamidade. Mesmo vivendo com Cristo, eu vou passar por situações difíceis. Muitas das vezes, a gente tem cristãos dentro da igreja, pessoas que têm Cristo, pessoas que falam sobre Cristo, pessoas que falam que vivem e respiram Cristo, e na primeira dificuldade largam a Cristo. Por quê? Porque a gente acha que se eu tenho Cristo, eu não passo por dificuldade. Se eu tenho a Cristo,
uma pessoa está doente, ela vai ser curada, porque se ela não for curada, eu não tenho Cristo. A gente escuta as pessoas pregando sobre isso. A gente vê pessoas que falam que não, vai ser curado em nome de Jesus, não tem como não ser curado. Gente, quem sou eu para decidir quem é curado ou não? Quem sou eu para decidir se morre ou se vive? Eu não tenho essa governabilidade, vocês não têm essa governabilidade. Nós crescemos dentro de um evangelho, nós crescemos dentro de um meio, e aí agora eu falo sim do meio evangélico, onde coisas ruins não podem acontecer para as pessoas que estão dentro da igreja. Porque de duas uma, se acontece alguma coisa de ruim para a pessoa que está na igreja, ou ela está em pecado, ou seja, fez alguma coisa ruim, por isso está acontecendo isso. É aquela velha frase do se não vem por amor, vem pela dor. Ali, está vindo pela dor. Gente, não sou eu e nem você que define o que tem acontecido na nossa vida. A dor vai vir se você estiver certo, se você estiver errado. Por quê? Porque nós somos casa e estamos sujeitos às aflições, estamos sujeitos às coisas ruins, estamos sujeitos aos processos. Eu não posso chegar aqui na frente e falar uma coisa que eu não vivi. Eu não posso chegar aqui na frente e ministrar sobre algo que eu não tenha vivido. Precisamos ser testemunhos de Deus. E ser testemunho não é legal. Eu não vou virar para vocês aqui no púlpito e vou falar, nossa, ser testemunho é bom pra caramba. Não é, porque você precisa sofrer o processo antes de você dar o testemunho. Muitas das vezes a gente vê pessoas vindo aqui na frente, testemunhando sobre as suas vidas, e aí a gente fala, nossa, eu queria tanto estar vivendo isso, mas você não sabe o quanto que aquela pessoa sofreu e chorou para estar vivendo aquilo. Muitas das vezes a gente está buscando o que o outro tem, e esquecendo que o outro passou por um processo que muitas das vezes a gente não aguentaria passar. E muitas das vezes tem pessoas saindo da presença de Deus porque não aguentam o processo. Tem pessoas saindo da presença de Cristo porque acham que o fato de eu ter Cristo me torna, como eu posso dizer, eu estou aquém de tudo que acontece no mundo. Eu sou um ser superior. Eu tenho Cristo, então agora eu sou um ser superior e nada de ruim acontece na minha vida. E as coisas não são assim. Não foi para isso que Jesus chamou a gente. Não é assim que a gente consegue edificar a nossa casa. Não é assim que a gente consegue edificar o nosso templo. E aí, quando a casa desaba, ela fica totalmente destruída. Quando a casa desaba, ela fica inabitável. Em Provérbios 16, 18, vem dizendo: o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Nenhuma casa cai do nada. Repitam comigo: nenhuma casa cai do nada. A casa sempre vai cair com um precedente. Aconteceu alguma coisa antes que fez aquela casa cair. Iracema, por que você está falando isso? Porque nós, seres humanos, temos o costume de buscar culpados, culpabilizar tudo. Olha, aquela casa caiu porque teve uma enchente e caiu a casa toda. Olha, aconteceu isso na minha vida porque fulano fez isso comigo. Olha, eu saí da igreja porque fulano virou a cara para mim. Olha, eu não estou indo mais naquele lugar porque falaram uma palavra que eu não gostei. Olha, é sempre culpa. A gente está sempre procurando culpa para coisas nas nossas vidas. A gente está sempre culpabilizando ou procurando responsáveis, quando muitas das vezes o precedente para a casa cair não são os fatores externos. Tem uma frase que é uma frase de impacto, que ela é bem popular, que ela diz que navios não afundam por causa da água ao redor deles. Navios afundam por causa da água dentro deles. Muitas das vezes, o precedente que faz a sua casa cair não é o fator externo que atingiu a sua casa. Muitas das vezes existe alguma coisa ou a falta de alguma coisa na sua casa que fez ela cair. A gente começou esse texto falando sobre Cristo ser a nossa pedra fundamental. Cristo é a pedra fundamental da igreja, Cristo é a pedra fundamental do edifício. Nós somos o edifício. Muitas das vezes, a falta da pedra coloca o edifício em desequilíbrio. A falta da pedra faz a casa despencar. A falta da pedra faz tudo dar errado.
A falta da pedra faz com que qualquer vento a gente não aguente. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. Não é a chuva, não é a enchente, não é o vendaval que tem a capacidade de fazer a minha casa, o meu templo cair. É a falta da pedra angular, é a falta de Jesus que faz coisas na minha vida caírem, que faz áreas da minha vida estarem desmoronando, que faz áreas da minha vida estarem caindo aos pedaços. Todos nós somos cristãos. Acredito que aqui todo mundo é cristão, que eu estou vendo, né? Aqui na igreja, não sei você de casa. Mas, mesmo cristãos, todos nós temos ou já tivemos áreas das nossas vidas caindo aos pedaços. Talvez você se parasse para refletir agora, você pense em uma área da sua vida que você fala, olha, isso aqui não está legal, isso aqui, eu não sou feliz aqui nessa área, isso aqui está caindo, isso aqui está desmoronando, isso aqui não está bom, está faltando alguma coisa ali. Muitas das vezes, a gente tem a nossa casa e a gente deixa Deus entrar em várias partes da nossa casa, mas a gente não tem a completude divina na nossa vida. A gente fala, olha, Jesus, você pode trabalhar na minha vida até aqui. Daqui para lá, deixa comigo. Daqui para lá não dá não. Daqui para lá eu tomo controle. E geralmente, pasmem, onde você toma o controle é onde está caindo aos pedaços. Geralmente, onde você quer assumir é onde você não dá conta. Porque falta alguma coisa. Todo excesso esconde uma falta. O excesso de estresse, ele esconde a falta de paz. O excesso de preocupação esconde a falta de confiança. O excesso de nós mesmos esconde a falta de Cristo. Quando eu sou independente, aí sim eu demonstro que eu não preciso de Deus. Quando eu sou independente das minhas escolhas, quando eu sou independente na minha vida, eu dou margem a destruir a minha casa. Eu dou margem a ter um templo inabitável. E não adianta vir para a igreja se eu não consigo ser templo do Espírito Santo. Não adianta vir para a igreja plenamente por religiosidade, porque não é esse templo aqui, de parede, que vai levar vocês para o céu, que vai nos levar para o céu. É a minha intimidade com Deus. É o que eu tenho dentro de mim. É o Espírito Santo que habita em mim. É a pedra angular, a pedra fundamental que sustenta a minha vida. É a pedra fundamental que sustenta a minha história. É a pedra fundamental que garante que, haja o que houver, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir vendaval, mas eu estou ali firme, porque a pedra fundamental garante que a minha casa não cai. Em Mateus a gente leu que a casa firmada na rocha ela não cai. E a rocha é a pedra fundamental. E a pedra fundamental é Jesus Cristo. Eu sei que muitas das vezes é difícil para nós mesmos identificarmos áreas da nossa vida que a gente não tem deixado Jesus trabalhar. Muitas das vezes é difícil nós identificarmos áreas que a gente tem tomado controle. Porque nós temos o costume também de botar uma venda e falar, não, Jesus, eu não estou vendo não, está tudo certo, deixa, eu estou tomando controle aqui. Mas existem muitas áreas das nossas vidas que precisam ser restauradas. Existem muitas áreas das nossas vidas que precisam ser edificadas nessa rocha. Jesus, Ele não vai invadir o seu coração. Ele não vai invadir uma área que você não deu liberdade para Ele trabalhar. Ele não vai invadir uma área que você não deu liberdade para Ele agir. Ele vai agir e vai trabalhar sempre respeitando o seu espaço. Porque nós não somos robôs. Jesus, Ele não chamou a gente para ser robô. Ele chamou a gente para viver em comunhão com Ele. E Ele não vai invadir espaço nenhum. A gente precisa abrir um espaço. A gente hoje precisa olhar para a nossa casa e identificar se a pedra fundamental ela tem sustentado todas as áreas da minha vida. Mas não é porque a pedra fundamental é deficiente ou deixou de sustentar uma parte. É porque em alguma parte da minha vida eu deixei de implementar essa pedra fundamental. Em alguma parte da minha vida eu deixei aquém da vontade de Deus. Eu deixei aquém daquilo que Deus pode restaurar, daquilo que Deus pode fazer. Eu não sei se existe alguma área da sua vida que está caindo aos pedaços nessa noite. Mas eu sei de um Cristo que restaura vidas. Eu sei de um Cristo que Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra de equilíbrio. Ele é a pedra de sustentação.
Em 1 Pedro 5,10, vem dizendo que: mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Em algumas versões diz que Ele mesmo nos restaurará. Eu não sei se a sua casa nessa noite precisa de restauração, mas Cristo, Ele te convida a restaurar a sua casa. Cristo te convida a abrir a sua casa para Ele fazer morada. Chega de visitar, chega de Airbnb, chega de hotel. Está na hora de Cristo fazer morada dentro da gente. Está na hora de Cristo verdadeiramente ser colocado onde Ele precisa ser colocado, como pedra fundamental da nossa história. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Eu vou estar orando por você. Eu peço para você colocar a mão no seu coração nessa hora. E você vai entregar nas mãos de Cristo todas aquelas áreas que você tem identificado, que muitas das vezes está caindo aos pedaços. Todas aquelas áreas que você identifica que não tá legal, que você acha que, olha, isso não tá fluindo para mim, olha, eu acho que aqui eu tô no fundo do poço, olha, eu não vejo solução para isso. Eu quero te convidar nessa hora a entregar essas áreas que estão quebradas na sua vida, porque aquele que é a pedra fundamental, que dá sustentação e equilíbrio, ele está aqui nessa noite. E ele te convida a uma restauração. Ele te convida a restaurar o teu templo, a restaurar a tua casa. Mas eu também tenho para te falar nessa noite que não adianta só ouvir o que eu tenho falado. Não adianta só ouvir o que Cristo tem falado. Se você não aplicar isso na sua vida, certamente a casa vai cair. Certamente a casa vai continuar inabitável. Inabitável para Cristo. Então eu te convido nessa hora a fechar os seus olhos. E vamos orar e entregar essa casa caída aos pedaços nas mãos de Deus, propondo e pedindo para que Ele possa ser a pedra fundamental da nossa história. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, toma a vida, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos nessa noite. Senhor, sabemos que tem áreas da nossa história, Pai, que nós conseguimos ver, Senhor, as pedras se caindo, que nós conseguimos ver, Senhor, sendo despedaçada. Mas, Senhor, nós te convidamos nessa noite, Pai, a ser pedra fundamental das nossas histórias. Nós te convidamos, Senhor, nessa noite a ser pedra fundamental da nossa vida. Senhor, que tu possas nos restaurar nessa noite. Senhor, que tu possas reconstruir a nossa casa nesta noite. Senhor, que tu possas estar, Senhor, no centro do querer, Senhor, da tua vontade nas nossas vidas. Senhor, nós entregamos as nossas vidas, Senhor, a nossa casa nas tuas mãos. Senhor, faz como tu queres. Senhor, nos ensina, Senhor, a superarmos, Senhor, e a enfrentarmos as dificuldades, sem olharmos para trás, Senhor, sem duvidarmos da tua presença em nossas vidas. Senhor, nos ensina, Pai, a aplicar, Senhor, e a viver a tua palavra, Senhor, a viver os teus ensinamentos. E, Senhor, nos ensina a cada dia, Pai, a confiar e descansar em ti, porque sabemos, Senhor, que se temos, Senhor, a pedra fundamental das nossas vidas, pode vir o vento, pode vir a tempestade, Senhor, pode vir a enchente, que nada é capaz de derrubar uma casa firmada na rocha. Nada, Senhor, é capaz de derrubar as nossas vidas quando estamos firmados em ti. Senhor, eu te peço, toma a tua igreja nessa noite nas tuas mãos. Senhor, que estejamos firmados